Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso destaque é para o Judiciário. Ofensiva de Trump desafia Fachin no Supremo após tensão no comando do TSE com ataques de Bolsonaro. E o ministro assume presidência do tribunal em meio à inédita campanha de punições a magistrados imposta pelos Estados Unidos. E o magistrado Edson Fachin toma posse com o desafio de aumentar a confiança institucional. E com o julgamento da trama golpista, Supremo Tribunal Federal virou a página dos ciclos do atraso. Agora um assunto sobre a Amazônia que diz que a BR-319 registra intensa venda de terras e a grilagem devasta a floresta. A pressão política por pavimentação busca garantir conexão por terra de Manaus a Porto Velho. Agora um assunto internacional é sobre a Rússia. Sob pressão do Ocidente, o governo Putin expande a diplomacia nuclear russa. Em Congresso, russos fecham negócios com vizinhos e aliados sob sua esfera. Já para o governo Lula, aqui diz que o presidente acumula maré favorável, aplaca clima de fim de governo e recupera parte da sua popularidade. A derrubada de decretos do IOF apontava uma gestão em frangalhos e uma reeleição improvável. Já na economia, aqui diz o seguinte: Conafé, o segundo maior órgão sob suspeita de fraudes no INSS, continua a captar associados. E o presidente deve ser ouvido hoje na CPI, que investiga o caso, e a instituição não se pronuncia. Também temos um próximo assunto que mudança no controle de órgão com poder econômico e político motiva a disputa interna na OAB. A proposta a ser apreciada no Conselho Federal tramita sob sigilo e é alvo de série de críticas. E ainda, TST decide que doméstica tem direito a horas extras por falta de controle de jornada. E especialistas afirmam que não existe uma forma específica em lei para fazer registro de ponto. Um próximo assunto internacional aqui diz: ex-ministro da Agricultura da China é condenado à morte em meio a uma campanha anticorrupção. E ele confessou os crimes e teve a sua pena suspensa por 2 anos, de acordo com a mídia estatal. Já para os Estados Unidos, fuzileiro naval invade uma igreja mórmon em Michigan, provoca incêndio e mata pelo menos 4 pessoas. E o homem de 40 anos arrebentou as portas do templo com um carro e ele foi morto em seguida pelos agentes. Já sobre saúde, novas diretrizes no combate a doenças cardiovasculares são definidas aqui no Brasil. Já na seção Pare para Ler, agora falando sobre a saúde masculina, internações no SUS por fimose crescem 81% entre adolescentes entre 2015 e 2025, diz a entidade. E especialista alerta que, se o problema não for tratado de forma adequada, o paciente corre, na verdade, mais risco de ter infecções urinárias e também o câncer. Já nas matérias especiais de hoje, o primeiro é para energia limpa. Geração solar pode estar sendo vendida de forma ilegal. E setor debate cobrança de reparações. Já no caderno Todas, beleza descolonizada será uma mentalidade, não qualquer visual, diz jornalista britânica. Nos assuntos sobre economia que são destaques nesta segunda-feira, a primeira é sobre concurso público. Veja tudo o que você precisa saber antes de fazer a prova do CNU, que será inclusive neste domingo, e é recomendado levar o cartão de confirmação. E o número de inscritos no certame é 761,5 mil pessoas. O próximo destaque: Tesouro Direto, mais atrativo, ganha espaço na carteira de investidores e conheça também as opções disponíveis. E é preciso ter em mente o objetivo,
como reserva de emergência ou aposentadoria. Atrasos da reforma tributária preocupam o setor privado e o governo descarta caos em 2026. Novo portal federal já está em testes, mas sistema de estados e municípios é uma incógnita. Já sobre seminários, capacitação, financiamento e regras travam a modernização da indústria, afirmam os especialistas. E a população mais velha exige aportes e soluções criativas em saúde e serviços. Na política nacional, Tarcísio de Freitas encontra Bolsonaro nesta segunda-feira, dia 29, para discutir acordo para a redução de penas. E essa reunião ocorre após ataques do governador a Moraes e espera de 2 semanas por visita. Já no Guia Folha, lá em São Paulo, o Palacete Piauí é reaberto para visitas guiadas após a sua restauração. E os elementos originais do imóvel, construído no início do século XX, são recuperados. No caderno de equilíbrio, porque o cérebro se apega a algumas memórias enquanto deixa outras desaparecerem. Nos assuntos internacionais de hoje, Porto Príncipe, lá no Haiti, tem drones letais em festa infantil e história de política de morte. Essa notícia recente expõe como tecnologias atualizam séculos de racismo e colonialismo. Já na Europa, Partido Pró-Europa vence eleição na Moldova por margem mínima e a oposição protesta. Sigla governista obtém 50,16% dos votos e mantém país em busca da adesão à União Europeia. No caderno de cotidiano, o primeiro destaque de hoje é para o acidente aéreo, que o avião que levava arquiteto chinês no Pantanal caiu após bater em uma árvore, de acordo com a apuração. A delegada conta que a aeronave perdeu o controle ao atingir galhos. 4 pessoas, incluindo o arquiteto, morreram. Sobre a educação, nenhum estado cumpre o piso nacional para professores temporários, mostra pesquisa. Emendas parlamentares se tornam verba complementar de universidades. E o próximo assunto diz que a Prefeitura de São Paulo vê lentidão de secretaria estadual para firmar convênios para a Polícia Militar. A pasta comandada por Derrite diz que projetos propostos por Gastão Nunes estão em análise. Já sobre o trânsito, 4 em 10 motociclistas trafegam acima da velocidade permitida lá em São Paulo, diz a Universidade dos Estados Unidos. Sobre o meio ambiente, aqui diz que o Donald Trump corta o financiamento para centros de adaptação climática. Serviço Geológico dos Estados Unidos deve reduzir suas atividades e pode fechar 1/3 dos escritórios. No caderno de ciência, NASA tenta realizar o seu primeiro voo tripulado às imediações lunares no século XXI, a partir de 2026. A janela em que o voo pode ser iniciado é de cerca de 4 a 8 dias por mês. E por último, temos aqui estes 3 destaques na área da cultura desta segunda-feira. Primeiro, diz que o Museu Bispo do Rosário, no Rio, aponta um golpe contra um artista que vive na rua e tem a sua obra cobiçada. O segundo assunto, Lígia Pape, perto do centenário de seu nascimento, ganha a sua maior retrospectiva na França. E na seção multitela temos um destaque para Dira Paz, como a entrevistada do Roda Viva. E saiba também o que ver na TV no stream nesta segunda-feira. Já na capa do jornal Estado de São Paulo desta segunda, temos aqui esta imagem da editora Internacional. Atirador mata 4, deixa 8 feridos e incendeia a igreja Mormon nos Estados Unidos. Um ex-militar do Corpo de Fuzileiros Navais, que combateu inclusive no Iraque, avançou de carro contra o centro religioso em Grand Blanc, no Michigan, e fez vários disparos com um fuzil. E antes de morrer em uma troca de tiros com policiais, ele ateou fogo no templo, como nós podemos observar aqui.
o incêndio no templo religioso lá nos Estados Unidos. Já a manchete de hoje é na editoria de Economia e Negócios, que trata da administração. Aqui diz que cresce o número de servidores temporários na máquina pública. Para estados e União, o aumento reflete situações excepcionais. O número de funcionários temporários e comissionados no serviço público subiu nos últimos anos, enquanto caiu um contingente de servidores concursados. A quantidade de servidores contratados por tempo determinado aumentou 42,1% nos estados e 10,6% no governo federal entre 2017 e 2023. Esse levantamento é do movimento Pessoas à Frente, uma organização da sociedade civil que reúne especialistas, parlamentares e servidores públicos. E a ocupação por servidores efetivos, aqueles que passaram em um concurso público, caiu 11,8% nos governos estaduais e 9,9% na União. Os estados dizem que o aumento de funcionários temporários ocorreu com contratações excepcionais e emergenciais. O Ministério da Gestão diz que no governo federal as contratações temporárias são excepcionais e não substituem funções permanentes de servidores efetivos. E 674.295 é o número de temporários que havia nos estados em 2023, sendo que em 2017 o número era de 474.674. Já na União, o número subiu de 13.358 para 14.779. E ainda sobre esse assunto, aqui diz que temporários crescem 1.473% lá em Sergipe. E o estado não comentou o número. No total, 19 estados, mais o Distrito Federal, dos 25 analisados, tiveram aumento nas contratações temporárias. Já um outro assunto em destaque também na capa do Estadão, na manhã desta segunda-feira, é para o Judiciário brasileiro. Fachin assume a presidência com o desafio de tirar o Supremo Tribunal Federal dos holofotes. O ministro, de perfil discreto, sucede a Luiz Roberto Barroso a partir de hoje no comando da Corte. E ele prega a importância de decisões colegiadas e também definição de julgamentos de forma coletiva. E uma nota em destaque do Estadão desta segunda: o Brasil ganha quando o bolsonarismo perde. É possível que o bolsonarismo se recupere, mas, enquanto isso, o país respira melhor. Um assunto sobre educação que também é destaque na capa de hoje. Quem ingressou nas principais faculdades dá dicas para o vestibular. Para alunos das públicas mais concorridas, é preciso atacar fragilidades, organizar tempo e ter um cronograma realista. Sobre o Campeonato Brasileiro, Corinthians e Palmeiras perdem, Flamengo amplia vantagem na ponta. O Palmeiras perdeu para o Bahia e o Corinthians sofreu virada do Flamengo e o Santos empatou. E avião que caiu no Pantanal bateu em árvore, de acordo com a investigação. E após 2 mortes por metanol, São Paulo investiga outros 10 casos de bebidas adulteradas. E sustentabilidade é estratégia para elevar a produtividade. E por último, no Caderno de Cultura, temos um assunto para a música, que reedição de obra de Lennon exclui música. Filho do músico e de Yoko Ono, o produtor Sean Lennon fala da ausência da música chamada Woman is the Nigger of the World. Já um próximo destaque, agora na capa do jornal o Globo desta segunda-feira, a manchete diz o seguinte: reajuste das mensalidades em 2026 será o dobro da inflação. A alta média no país para o próximo ano letivo é de 9,8%, contra IPCA projetado em 4,83%. Uma pesquisa de consultoria especializada com 308 instituições de ensino privadas
de todas as regiões do Brasil, revela que no novo ano letivo, as mensalidades ficarão, em média, 9,8% mais caras. O reajuste é o dobro da inflação em que o país deverá registrar em 2025, projetada pelo mercado em 4,83%. As escolas atribuem o aumento a dissídios de docentes e pessoal administrativo, e investimentos em novas atividades, tecnologia e infraestrutura. Para os especialistas, recomposição de margem após o impacto da pandemia também pesa, e o melhor caminho é negociar. Já nos assuntos internacionais, entre ameaça e ação, a divisão interna adia a decisão de Trump sobre a Venezuela. No próximo destaque, diz que a Ucrânia acusa a Rússia de atacar civis. A ofensiva de 12 horas, uma das mais longas de guerra, teve 600 drones e 48 mísseis. 4 pessoas morreram. Na política nacional, articulações do PT podem minar planos eleitorais de Lira, Mota e Ciro Nogueira. Acordos nos estados impõem dificuldades às candidaturas ao Senado de Arthur Lira, Ciro Nogueira, ambos do PP, e do pai de Hugo Mota. No Judiciário, Fachin assume presidência do Supremo Tribunal Federal como um desafio institucional. Discreto, o ministro terá Alexandre de Moraes como vice e deve atuar para tirar o Supremo dos holofotes. Já no Brasil, estados contratam cada vez mais professores temporários e o número de não concursados subiu 37,7% em 10 anos. Os contratos são precários, com prejuízo também para os alunos. Na editoria de saúde, a genética da longevidade. Equipe vasculha genes e microbioma da mulher mais velha do mundo. Já sobre esportes, temos aqui 2 destaques. O primeiro é para o Campeonato Brasileiro. O Flu quebra o jejum contra o Botafogo. Com gols de Cano e Lima, já sob o comando de Luiz Ubeldia, o tricolor venceu o clássico no Maracanã por 2-0, após mais de 3 anos sem bater o Botafogo. E aqui diz também que mesmo com erros, o Flamengo vence Corinthians de virada em São Paulo por 2-1. Agora um assunto na editoria do Rio de Janeiro fala sobre uma profissão cada vez mais prateada. A queda acentuada da renda e consolidação do transporte por aplicativo frearam no Rio a renovação dos taxistas na última década. Praticamente 40% dos profissionais titulares de autonomia têm mais de 60 anos. Há uma década eram menos de 25%. E por último, temos aqui um destaque do segundo caderno, que foi uma entrevista com Miguel Falabella. À beira dos 70 anos, quando deveria estar mais quieto, tudo acontece. O Miguel Falabella está em todas. No teatro, assina o texto e a direção de A Sabedoria dos Pais. No cinema, realizou o filme Querido Mundo. Na TV, voltará à cena em Três Graças, próxima novela das 9 da Globo. E tem mais uma série de projetos pela frente, como um filme em Portugal e uma autobiografia. No Correio Brasiliense, temos aqui no alto da capa uma entrevista com Luiz Roberto Barroso. Ele diz que o julgamento mostrou que ciclos do atraso ficaram para trás. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, encerra o mandato de 2 anos à frente da instituição, convencido de que a Corte deu uma contribuição relevante para o fortalecimento da democracia no Brasil. Ele entende que o julgamento da trama golpista interrompeu um histórico de golpes, contragolpes e anistias que marcou a história política nacional. Lembrou que o Supremo Tribunal Federal está unido desde a época da pandemia e que o protagonismo decorre do arranjo institucional definido pela Constituição. Sobre o futuro, ele se mostra sereno e, na oportunidade, ele diz:
tenho duas possibilidades na mesa: ficar num lugar onde sou feliz e não tenho problemas, ou seguir outros caminhos. E o próximo assunto é uma fala de Lula: educação soberana para evitar palpite. Ao participar de evento comemorativo aos 95 anos do Ministério da Educação, o presidente Lula defendeu a soberania educacional para nunca mais ninguém dar palpite sobre o Brasil. E o petista ainda alfinetou o bolsonarismo dizendo: não tem motociata, tem caminhada. Já um próximo assunto do Caderno de Cidades: os donos da água mineral lá no Distrito Federal. Os macacos prego são os que mais interagem com os visitantes do parque. Eles mexem em bolsas, mochilas e até em coolers. Outras duas espécies habitam a área: o bujo-oreto e mico-estrela. Especialistas alertam que é preciso respeitar os limites da convivência com esses bichos para garantir a segurança de todos. Também no Caderno de Cidades: o mutirão de saúde no parque da cidade. Médicos, estudantes e pacientes ocuparam a maior área de lazer e esporte de Brasília, com atendimentos e orientações sobre doenças reumáticas. Enfermidades como lúpus e fibromialgia acometem cerca de 15 milhões de brasileiros. Sobre saúde: venda de remédios em supermercados. Essa prática é aposta do setor supermercadista para os próximos anos, mas depende de aprovação de projeto de lei no Congresso. E ainda nesta mesma editoria, temos um implante contraceptivo no SUS. O Ministério da Saúde recebeu o primeiro lote com 100 mil unidades do dispositivo que previne a gravidez. Em um assunto internacional: tiros matam 2 em uma igreja. 2 pessoas morreram e 6 ficaram feridas em uma igreja mórmon no estado de Michigan, lá nos Estados Unidos. O atirador invadiu o culto com um carro e, após dar vários disparos de fuzil, incendiou o local de culto. O homem de 40 anos foi morto pelas forças de segurança e pode haver mais vítimas. E Trump afirma que acordo em Gaza está próximo. O presidente norte-americano afirmou ontem que as negociações entre Israel e Hamas estão em estágios finais. O plano elaborado pela Casa Branca teria 21 pontos e incluem o cessar-fogo permanente na faixa de Gaza e a libertação de reféns. Trump e o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, devem se encontrar hoje em Washington. E por último, Brasil precisa de conserto, avisa o secretário dos Estados Unidos. Em uma entrevista, o secretário do Comércio do governo Trump, Howard Lutnick, incluiu o Brasil na lista de países que precisam corrigir a relação com os Estados Unidos. E ele disse o seguinte: se você quer vender para o consumidor americano, precisa jogar o jogo com o presidente dos Estados Unidos. Já no jornal cearense O Povo, na manhã desta segunda-feira, no alto da capa temos aqui 2 destaques. O primeiro é do caderno Vida e Arte, dizendo que Lira Neto lança o curso de escrita de biografias e escolhe equipe para o próximo livro. Já nas páginas azuis: segurança viária, questão da saúde pública, diz Vitor Pavarino, que é oficial técnico da OPAS-OMS. Já a manchete de hoje é uma reportagem sobre a questão da segurança pública aqui no nosso país, porque o modelo atual tem dificuldades de combater as facções. Diretrizes para o combate não acompanham o avanço dos grupos criminosos, e os especialistas apontam defasagem no modelo, que não consideram questões sociais e não costuma mirar no núcleo das organizações. Sobre a economia, um destaque para o Sertão Central: começam as obras de terraplanagem do Porto Seco, em Quixeramobim. Já em São Pedro,
Obra de praça em terreno onde ficava edifício é retomada após a suspensão. Em cidades, Parque Ecológico do Passaré ainda não tem data para ser reaberto. Também temos um assunto para esportes. Ceará visita São Paulo hoje à noite para voltar a vencer na Série A. Também temos um assunto para economia, dizendo que o anuário do Ceará será lançado hoje em Juazeiro do Norte. E por último, em cidades, primeiro Game Jam, Unisciência, entretenimento e tecnologia no Labomar. Já no valor econômico de hoje, temos aqui estes 3 destaques no alto da capa. Primeiro é para a gestão. Hub de Soluções de Políticas Públicas Comunitas realizou mais um encontro de líderes em São Paulo. Já sobre agronegócios, Frisia, que é uma cooperativa agroindustrial de Carambeí, no Paraná, vai investir R$1 bilhão no Paraná e Tocantins. E o terceiro destaque no alto da capa é para a governança. Capitalismo consciente passa a ser disciplina obrigatória na graduação da Dom Cabral. Já a manchete de hoje é para mercados. Compra de empresas com ações em bolsa ganha força. Movimento, conhecido como IPO reverso, permite que companhias passem a ser listadas. Aqui diz que as empresas de capital fechado têm cogitado se listar na bolsa por meio da compra de uma companhia com ações negociadas na B3. E essa operação, conhecida como IPO reverso, ganha fôlego em um período de entre safra que já dura mais de 4 anos, para ofertas iniciais de ações. Os alvos dessas aquisições costumam ser companhias menores, com baixíssima liquidez, e muitas delas abriram capital no último boom de ofertas, na pandemia. Mas agora estão pequenas na bolsa e sem perspectiva de retomarem alguma posição de relevância entre os investidores. E aqui diz que o Valor Econômico apurou que algumas empresas com esse perfil estão consultando bancos de investimento para se mostrar disponíveis a interessados em fazer um IPO reverso. No Judiciário, Fachin assume comando do Supremo Tribunal Federal com o desafio de baixar tensão. Uma década depois de ingressar no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Edson Fachin, de 67 anos, atinge o topo da carreira na magistratura e toma posse como presidente da Corte nesta segunda-feira, dia 29. A sua gestão terá como desafio concluir os julgamentos da trama golpista sem escalar tensões entre o tribunal e os demais poderes. E uma das preocupações do novo chefe do Judiciário é que não haja tentativas de impeachment contra ministros. O perfil discreto, reservado e institucional de Fachin é considerado positivo para evitar novos conflitos. E os especialistas ouvidos pelo Valor avaliam que, com o distensionamento das relações entre o Supremo e o Congresso e maior estabilidade institucional após o fim do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, há uma oportunidade para uma presidência menos vocal e capaz de reforçar a ideia do direito como ciência autônoma, distinta da política. E Fachin vai substituir Luiz Roberto Barroso, que presidiu sua última sessão na quinta-feira, que foi dia 25 de setembro. Na capa do Valor Econômico, também temos um próximo destaque. A Patrícia Santos, ela que é a fundadora e CEO da Empregue Afro, essa que está em destaque na capa de hoje. Ela é uma das primeiras consultorias de recursos humanos especializada em diversidade racial no país. E ela é a convidada desta semana do podcast CBN Professional. Em 11 anos de atuação, colocou mais de 1,3 mil profissionais no mercado. E neste episódio, ela fala ainda sobre a evolução da pauta da diversidade. E o próximo assunto sobre economia. Brasil pode explorar nichos na China, diz Apex,
Mesmo com a desaceleração do crescimento da China, de taxas de 2 dígitos entre 1980 e 2010, para uma expansão projetada entre 4,5% e 5% ao ano, o país asiático ainda oferece oportunidades ao Brasil. O crescimento mais moderado não significa menos possibilidades de negócios, mas mudanças de perfil. Um estudo feito pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a pedido do Valor Econômico, aponta que o novo ciclo da China privilegia qualidade sobre quantidade e abre espaço para produtos de maior valor agregado. E há potencial em alimentos processados, derivados de soja, sucos, snacks saudáveis, cosméticos naturais, vinhos e espumantes, produtos de madeira e um design sustentável, biotecnologia, energias renováveis e minerais críticos. E um outro destaque é sobre a COP30, Amazônia, como manter as florestas e promover o desenvolvimento sustentável será o tema do seminário Preservação de Florestas e Bioeconomia, os caminhos para mitigar a crise climática, realizado pelo Valor, o Globo e Rádio CBN nesta terça-feira, em Brasília. Aberta ao público, o evento terá transmissão ao vivo nos canais digitais do Valor Econômico. Também temos o seguinte destaque: exceções minam o arcabouço fiscal. Nos últimos 2 anos, desde a adoção do atual arcabouço fiscal, o surgimento de quase 2 dezenas de exceções, incluindo projetos em tramitação no Congresso, ajudou a minar a credibilidade do instrumento, conforme estudos realizados por consultores da área de orçamento da Câmara. Sancionado em agosto de 2023, o arcabouço tem 2 eixos, intervalo de 0,6% a 2,5% para o crescimento real das despesas primárias da União e meta de resultado primário, com intervalo de 0,25 ponto do produto interno bruto. E o deputado Cláudio Cajado, que é o relator da norma, disse o seguinte: a cada ano, a tendência, em vez de fortalecer o arcabouço, tem sido deturpá-lo. E para a ministra Simone Tebet, o objetivo nunca foi reduzir a dívida pública, mas sim recompor políticas públicas que haviam sido extintas. Itamaraty se prepara para possível reunião Lula-Trump. A cúpula do governo Lula quer aproveitar a possível reunião entre ele e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para enterrar a narrativa bolsonarista levada à Casa Branca, de que Lula tem um viés anti-americano. Para assessores de Lula, o aceno foi feito por Trump na semana passada e, no caso, mostrou que há espaço para reverter uma visão deturpada de Washington. Uma hipótese aventada é que essa reunião ocorra na Malásia, que vai sediar, no fim de outubro, a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático. E apesar dos sinais dados por Trump, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, disse no último sábado que o Brasil precisa ser consertado para deixar de prejudicar os americanos. Agora, um outro assunto fala sobre o universo de aromas. Perfumaria cresce no Brasil, puxada por novos hábitos de consumo e investimentos em pesquisa. É um processo criativo autoral, diz a perfumista exclusiva da Natura, a Verônica Cato, que no Centro de Inovação da empresa, lá em Cajamar, em São Paulo, tem acesso a mais de 2.000 ingredientes e também equipamentos capazes de extrair moléculas de essência do próprio ar. Também temos um próximo destaque na editoria de política do Valor. Câmara aguarda gesto de Alcolumbre para selar a paz. Derrubada do veto ao aumento do número de deputados
seria um sinal para os parlamentares. Aqui diz que, em meio às rusgas entre as duas casas do Legislativo, após a derrubada da PEC da blindagem pelos senadores, os deputados esperam que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, faça um gesto para recompor essa relação. A expectativa na Câmara é que ele se empenhe na articulação para derrubar o veto ao aumento do número de deputados, mas ainda não há uma sinalização de que o fará. A decisão do Supremo Tribunal Federal determina que a redistribuição das cadeiras aconteça até quarta-feira, 1º de outubro. Já no Senado, o projeto foi aprovado por 41 votos, justamente o mínimo necessário. E a leitura é que conseguir esse placar de novo para derrubar o veto será difícil. E na época, o próprio Alcolumbre deixou a presidência para votar, algo que não é comum. Os senadores, no entanto, têm demonstrando cada vez menos, disposição em aprovar pautas com alta rejeição da sociedade às vésperas de um ano eleitoral. E diante desse cenário, é improvável que essa articulação avance. Além disso, como o prazo determinado pelo Supremo Tribunal Federal termina na quarta-feira, os parlamentares precisariam derrubar o veto até terça-feira, dia 30 de setembro. Esse texto foi aprovado pelos parlamentares no fim de junho, como resposta a uma exigência do Supremo Tribunal Federal, que determinou a atualização das bancadas estaduais da Câmara, de acordo com o censo demográfico. E, no entanto, em vez de redividir o número de cadeiras, o Congresso ampliou o número de deputados de 513 para 531. E quando foi comunicado em julho sobre a decisão do presidente Lula em barrar o aumento do número de deputados, na última semana de trabalho do primeiro semestre, o presidente da Câmara, Hugo Mota, atravessou o Congresso e foi conversar com Alcolumbre. E à época já estava desenhado que seria difícil conseguir reunir os votos no Senado para restabelecer essa proposta. E ainda na política, com planos de reeleição, Mota vê liderança à prova. Repercussão negativa da PEC da blindagem faz presidente da Câmara investir em agenda positiva, mas a pressão por anistia continua. Tarcísio encontra Bolsonaro sob clima de recuo em candidatura e debate na direita. O governador faz visita hoje, nesta segunda-feira, ao ex-presidente, após uma série de reveses que impacta o xadrez de 2026. No Judiciário, Fachin toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Veja também o perfil do ministro e o que esperar da gestão. O novo presidente terá como desafio concluir julgamentos da trama golpista sem escalar tensões entre os poderes, e Alexandre de Moraes será o seu vice. E o Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter prisão de Careca do INSS e o empresário Maurício Camisotti. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Daremos início agora aos destaques do site do jornal O Globo. Logo no alto do site temos aqui essa primeira matéria sobre educação. Aqui diz que as mensalidades escolares vão aumentar o dobro da inflação em 2026. E o aumento médio no país deve ficar em 9,8%, de acordo com o levantamento. E a projeção para o IPCA deste ano é de 4,83%. Já sobre o judiciário brasileiro, Edson Fachin assume a presidência do Supremo Tribunal Federal e sinaliza contenção da corte. De postura discreta, o novo presidente chega ao comando do Supremo em meio a tensões políticas e indica atuação institucional sem protagonismo.
A posse do ministro Edson Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira, vai representar uma mudança de estilo no comando do órgão. Fachin tem uma postura mais discreta que o seu antecessor no cargo, Luiz Roberto Barroso, e deve atuar por uma contenção da atuação do Supremo Tribunal Federal. E nos bastidores da corte, a solenidade de posse indica o tom institucional que ele pretende dar à sua presidência, sem festa e servindo apenas café e água. O hino nacional será cantado pelo coral da corte. Fachin, inclusive, acompanhou o ensaio do grupo e entregou o convite pessoalmente. E na posse de Barroso, a tarefa foi de Maria Bethânia, e entidades ligadas à magistratura tentaram promover uma recepção em homenagem ao novo chefe do judiciário, como ocorre tradicionalmente, mas ele declinou. E há 3 meses, o ministro afirmou que não é legítimo que o Supremo Tribunal Federal invada a seara do legislador e que é preciso contenção na atuação da Justiça. E o Edson Fachin disse o seguinte: cabe ao Poder Judiciário, e em especial a esse tribunal, proteger os direitos fundamentais, preservar a democracia constitucional e buscar a eficiência da justiça brasileira. E para fazê-lo, precisamos de contenção. Não é legítimo invadir a seara do legislador. Aqui diz que dias depois deu um exemplo desse pensamento ao divergir da maioria e votar contra ampliar a responsabilização das redes sociais pelos conteúdos publicados. O argumento foi que não caberia ao Judiciário mudar a regulamentação do setor. A expectativa no Supremo Tribunal Federal é que ele mantenha uma atuação firme na defesa da Corte, diante de possíveis ataques. Fachin assumirá o Supremo em um momento de imposição de sanções pelo governo dos Estados Unidos, como resposta à condenação do ex-presidente Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. E o vice-presidente do Supremo será o ministro Alexandre de Moraes, principal alvo até agora das sanções americanas. A dobradinha reedita a parceria formada no Tribunal Superior Eleitoral no ano de 2022, quando ambos enfrentaram pressões pela adoção do voto impresso e lideraram ações contra a desinformação. E o ministro Edson Fachin inaugurou a Frente Institucional de Combate às Fake News no processo eleitoral. O pleito de 2026, potencialmente polarizada, deve colocar o Supremo novamente no centro do debate político. Inclusive, o ministro já sinalizou preocupação com tentativas de erosão democrática e destacou, em um evento recente no Conselho Nacional de Justiça, o papel do Brasil no cumprimento de tratados internacionais de direitos humanos. Em agosto, o ministro afirmou o seguinte: vivemos tempos de apreensão, com ataques à independência judicial na América. Indicado pela então presidente Dilma Rousseff, ele está há 10 anos na corte após enfrentar resistência no Senado. Foi aprovado com placar mais apertado até então, marca superada depois por André Mendonça. E essa resistência, como explica nessa matéria, ocorreu devido à sua ligação com movimentos sociais e grupos de esquerda. Edson Fachin depois ganhou destaque ao herdar a relatoria dos processos da Operação Lava Jato, em 2017. Seus votos favoráveis à operação e a negativa à candidatura do hoje presidente Lula em 2018, contudo, tornaram-no alvo de críticas também da esquerda. E nos últimos anos, o ministro passou a ser vencido nos seguidos julgamentos em que o Supremo Tribunal Federal tem anulado condenações à Lava Jato. Ao assumir o comando da Corte, Fachin deixará de ser o relator de processos oriundos da operação, função que será herdada por Barroso. E como os ministros têm histórico de alinhamento em matérias penais e posicionamentos parecidos na Lava Jato, a troca não deve representar uma guinada nas ações.
E ainda restam alguns casos envolvendo ainda a Lava Jato na segunda turma. Um deles diz respeito a delações de executivos da Odebrecht e da JIF, um dos processos impactados por decisões que anularam atos do Ministério Público. Em 2024, o ministro Dias Toffoli anunciou, ou melhor, o ministro Dias Toffoli anulou todos os atos da Lava Jato contra o empresário Marcelo Odebrecht, o que levou a pedidos de extensão da decisão. Fachin também foi o relator da ADPF das favelas, que impôs regras para operações policiais em favelas do Rio de Janeiro. E nesse julgamento, recuou em parte do seu voto para alcançar um consenso entre os ministros. E na sua primeira sessão como presidente, na quarta-feira, Fachin vai iniciar a pauta com ações que discutem a possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício entre motoristas de aplicativos e as plataformas. E uma delas é relatada pelo próprio ministro, que optou por manter o caso sob sua responsabilidade, mesmo agora na presidência. Já Bela Megali, no site do Globo, escreve o seguinte: o que bolsonaristas e governistas esperam de Fachin como presidente do Supremo. Já no caderno um destaque especial do segundo caderno, temos aqui as vésperas dos 70 anos, com a agenda lotada. Miguel Falabella fala dos filhos do sucesso comercial e também de nostalgia. Também temos um luto na imprensa que morre o jornalista Paulo Soares, o Amigão, aos 63 anos, em São Paulo. E uma nova teoria busca explicar e até ajudar a evitar turbulências em voos. Já sobre esportes, temos uma análise do Globo: Flamengo supera início irreconhecível e conclui rodada perfeita ao buscar virada de impacto. Também temos mais um obituário que a atriz Berta Loran morre aos 99 anos, lá no Rio de Janeiro. Agora, um próximo assunto é na área da saúde. Como ganhar até 10 anos de vida saudável? Comer bem, se movimentar, evitar os vícios, são atitudes simples que funcionam como um investimento de longo prazo. Já na política nacional, Lula e PT viram obstáculos para Mota, Lira e Ciro Nogueira se posicionarem em 2026. Acordos construídos por petistas ameaçam o futuro eleitoral dos principais líderes do Congresso. Aqui diz que os acordos construídos pelo PT do presidente Lula ameaçam o futuro eleitoral dos principais líderes do Congresso, em níveis diferentes. O presidente da Câmara, Hugo Mota, o ex-presidente da Casa, Arthur Lira, e o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, enfrentam dificuldades para fechar acordos políticos em seus estados. E hoje, o cenário mais difícil se desenha nos casos de Lira e Ciro, que veem seus planos de candidaturas ao Senado esbarrarem na rivalidade com líderes regionais que são aliados de Lula. Em 2026, serão 2 vagas por estado em disputa para a casa. Já Mota, com uma relação mais próxima do PT na Paraíba, está mais bem colocado para receber a bênção para emplacar o seu pai, que é o prefeito de Patos, o Nabor Vanderlei, como candidato a senador na chapa governista estadual. Há, porém, forte concorrência de siglas aliadas em um processo no qual o partido de Lula pode favorecer outros nomes. E distante do presidente da República, Lira busca um acordo com o Palácio do Planalto e também com o bolsonarismo para que sua candidatura a senador não seja inviabilizada. E o MDB, forte no estado, tenta emplacar 2 candidatos a senador, o que pode deixar Lira de fora. E, além disso, há a possível entrada do deputado bolsonarista Alfredo Gaspar, que é o relator da CPI do INSS,
na corrida pela vaga, que é nome considerado forte também para a disputa. E diante disso, o governo Lula não fez nenhuma sinalização à Lira ainda e tem deixado a MDB, de quem é aliado, tomar as rédeas dos acordos. Em pesquisas locais, a disputa ao Senado é liderada por Renan Calheiros, seguido por Davi Davino e Gaspar. E Lira só aparece em quarto. Agora um outro assunto. Tarcísio visita Bolsonaro em meio à indefinição sobre candidatura e anistia. É provável que Tarcísio e Bolsonaro tratem sobre a formação da chapa de centro-direita que concorrerá ao Senado por São Paulo. E Temer, Aécio e João Paulo Cunha voltam à cena política por acordo sobre anistia. Com discussão travada no Congresso, velhos conhecidos da política nacional ressurgem como negociadores. E já no Rio de Janeiro, Castro analisa vetar gratificação faroeste, aprovada na LERJ em meio a pressões jurídicas e fiscais. Fontes próximas ao governador afirmam que se avalia que o projeto pode ser interpretado como um incentivo a confrontos letais. E sobre o caso das fraudes na mineração, a ação da Polícia Federal pressiona Zema e respinga em nomes para sucessão em Minas Gerais. Entre os acusados de fraudar projetos de mineração estão pessoas ligadas a Pacheco, Silveira e Nicolas, que atuam por 2026. Já na educação, sem direitos trabalhistas, professores temporários já são metade dos docentes nas redes estaduais. Categoria formada por profissionais que não são concursados atua, em sua maioria, sem garantia de licença maternidade, auxílio alimentação, nem licenças para tratamentos. E com queda de renda e explosão dos aplicativos, quase 40% dos taxistas do Rio têm mais de 60 anos de idade. Sob a previsão do tempo, calor de 40 graus Celsius no centro-oeste e sol no Rio e em São Paulo. E em 107 dias, Kamala Harris mostra como Trump confunde adversários dentro e fora dos Estados Unidos. Irmão de brasileira desaparecida em Portugal recebe uma ameaça por telefone. E outro caso, a rua onde a brasileira morreu atropelada em Portugal tem um limite de 40 km por hora, disse uma testemunha. Já na economia, crédito desacelera, inadimplência sobe e juros avançam no mês de agosto, aponta o Banco Central. Agora, na seção de mais notícias, a Michelle Bolsonaro processa a Joyce Hasselmann e quer censurar vídeo com a ex-deputada. Durante o podcast, ex-aliada chamou Michelle de amante de Bolsonaro e disse também que a Michelle é uma grande farsa. E a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ingressou com uma ação judicial contra a ex-deputada federal Joyce Hasselmann. Esse processo pede a remoção de um vídeo publicado no YouTube e a condenação da antiga aliada da família Bolsonaro ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20 mil. Essa iniciativa decorre de declarações feitas por Joyce durante a sua participação em um podcast, cuja gravação permanece disponível na plataforma. Em 27 de agosto, a ex-parlamentar chamou Michelle de uma grande farsa, um horror e de baixíssimo nível. Ela também acusou a ex-primeira-dama de ter sido amante de Bolsonaro enquanto ele era casado com outra e também de ter se envolvido com outro homem comprometido, de quem engravidou da sua primeira filha. E os representantes legais de Michelle solicitam a retirada imediata do vídeo, alegando tratar-se de um conteúdo difamatório. E um pedido de liminar foi negado recentemente para excluir a gravação do YouTube. E esse processo tramita na Justiça
do Distrito Federal. E agora sobre o Rio de Janeiro, fusões de sambas no Salgueiro, na Imperatriz e Beija-Flor dividem opiniões entre amantes aí do carnaval. E no SP Gastronomia, foco em ingredientes nacionais e combinações diferentes. Os sabores que o público pode esperar na terceira edição. Agora, na Editoria do Rio, aqui no site, temos aqui a seguinte matéria. Operação na Cidade de Deus e na Gardênia combate avanço do CV na zona sudoeste do Rio e os ônibus são sequestrados. Polícias Civil e Militar e o Ministério Público atuam nas regiões para combater a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Uma operação deflagrada na manhã de hoje, desta segunda, na Cidade de Deus e na Gardênia Azul, na zona sudoeste do Rio, visa combater o avanço do Comando Vermelho, CV, que é a maior facção criminosa lá no Rio de Janeiro. Agentes das polícias Civil e Militar e do Ministério Público do Rio atuam na região para cumprir 12 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão, e 11 pessoas já foram presas. Houve a apreensão de um fuzil, uma pistola e drogas. Pelo menos 3 ônibus foram sequestrados e usados como bloqueios. 21 linhas tiveram os itinerários alterados e fogo foi ateado em barricadas e ainda, de acordo com o Centro de Operações Rio, a pista lateral da Avenida Ayrton Senna, no sentido linha amarela, ficou temporariamente interditada na altura do Hospital pelos coletivos sequestrados. E aqui também diz que as ordens judiciais a serem cumpridas na operação foram deferidas a partir da obtenção de provas que mostraram a estrutura e o funcionamento armado do CV nas comunidades. E ao todo, foram denunciadas 22 pessoas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, a Justiça pelo Crime de Associação para o Tráfico. E as investigações ainda revelaram que os traficantes usam a violência armada, expulsam e intimidam moradores e também usam drones para monitorar as incursões policiais. E além disso, conforme a apuração da polícia, as células atuantes na Gardênia Azul e na Cidade de Deus desempenham um papel fundamental na logística de expansão da facção em toda a região. O projeto expansionista vem sendo articulado por chefes do Complexo da Penha, na zona norte da capital, em um movimento que tem provocado dezenas de mortes anuais. E o Ministério Público do Rio de Janeiro afirma que durante essas investigações foi possível identificar diversos grupos de conversas por celular integrados por traficantes da Gardênia Azul. Essa análise dos diálogos, de fotografias e de vídeos trocados dentro desses grupos revelou a dinâmica de atuação desses denunciados. Com base nesse material e no aprofundamento das investigações, a denúncia conseguiu individualizar a conduta de cada um, dividindo-os em 3 níveis hierárquicos dentro da facção: gerente do tráfico local, soldados do tráfico e responsáveis pelo monitoramento. Já um próximo assunto: Cobal, do Guimatá, abre licitação de aluguel de 33 lojas vazias. E saiba quem é o chefe do CV do Mato Grosso preso em uma praia, lá em Niterói. Localizado sentado na areia e tentando até se passar por outra pessoa, o Boré, de 43 anos, este que está aqui nesta imagem, respondia a condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Mato Grosso. Um outro próximo assunto: após STJ determinar a soltura de Oruan, SEAP diz que ainda não foi notificada sobre essa decisão. A decisão do Superior Tribunal de Justiça
revoga a prisão preventiva de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido pelo nome Oruan, que responderá em liberdade por tentativa de homicídio. Agora um próximo assunto. Prestes a estrear como vilã, a Grazi Massafera diz que entrou em crise ao se preparar para a personagem em Três Graças. E sobre rodas de samba, o Pretinho da Serrinha fala sobre parcerias com Medalhões da Música. Ele diz que dá o sangue. E Adriana Biroli é alvo de comentários etaristas após fotos do seu casamento. Agora um próximo destaque. Ex-Malhação, a Joana Balaguer, fala da volta ao Brasil após 13 anos, da família e também dos projetos fora da televisão. E Berta Louran era polonesa e se mudou para o Brasil para fugir do nazismo. Ela disse que saiu para nunca mais voltar. Em entrevista ao jornal o Globo, a artista, que morreu nesta madrugada aos 99 anos de idade, relembrou seu passado dramático, marcado pela fome junto à sua família. Aqui está a imagem da Berta Louran. E o Agente Secreto, Valor Sentimental, depois da Caçada, e mais filmes imperdíveis no Festival do Rio 2025. Sobre saúde, temos aqui um destaque para a saúde do ex-ator Bruce Willis. O que é a demência frontotemporal, doença degenerativa que acomete o ator. O astro de 70 anos recebeu o diagnóstico em 2023. E a Anvisa determina recolhimento de cosméticos da empresa Rio Química. Essa medida foi tomada após a fabricante identificar irregularidades e produtos de outra empresa e um detergente sem registro também foram alvos de ação fiscal. E sobre o Dia do Coração, temos aqui esta seguinte matéria, que um risco de infarto aumenta 13% numa segunda-feira. Os especialistas afirmam que essa razão tem a ver com o descanso do final de semana e a volta das pressões do trabalho no início da semana. Já sobre esportes, o Beldia aproveita a herança de Renato no Fluminense, mas indica nova cara com dupla Cano e Acosta. Sobre o camisa 10, o Arrascaeta volta a mostrar estrela no Flamengo e estabelece temporada mais artilheira da carreira. E tudo o que se sabe sobre a briga generalizada após luta de Vanderlei Silva versus Popó. Troca de acusações continuaram ao longo do fim de semana, com direito à polêmica sobre mensagens de áudio e ameaça de processo por tentativa de homicídio. E após bater recorde, Mineirinho reflete sobre skate brasileiro. Geração de Raíssa trouxe novos adeptos. Já sobre negócios e finanças, Lufthansa anuncia que eliminará 4.000 postos de trabalho até 2030. Na tecnologia, OpenAI lança ferramenta para pais supervisionarem os seus filhos no ChatGPT. Agora, um destaque internacional: quem é o ex-ministro da China condenado à morte por receber mais de 200 milhões de reais de propina? O Tang Renjian aceitou propinas em dinheiro e bens entre 2007 e 2024. E aqui está a imagem do ex-ministro da Agricultura chinês, que foi condenado à morte por corrupção. O próximo assunto diz que França, Alemanha e Suécia reforçam segurança da Dinamarca após sobrevoos de drones antes da cúpula da União Europeia. Essa medida ocorre em meio a uma série de avistamentos de drones sobre instalações militares, que a Dinamarca, um país membro da OTAN, relaciona a possíveis ataques da Rússia. Isso nos Estados Unidos, vídeo mostra a perseguição de agentes do ICE a entregador de comida lá em Chicago. Imagens viralizaram nas redes sociais. Essa operação resultou em prisões,
mas autoridades ainda não confirmaram os detalhes. E esse vídeo que viralizou neste domingo mostra cerca de 10 agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, com a sigla em inglês ICE, perseguindo um homem identificado como entregador de comida no centro de Chicago, nos Estados Unidos, como a gente consegue observar aqui neste trecho de vídeo. Agora, um outro assunto dividido entre ala dura e diplomática. Trump está indeciso sobre a Venezuela. Analistas políticos venezuelanos avaliam que o presidente americano ainda não decidiu o que fazer sobre o regime Maduro em Caracas. Avaliada em 135 milhões de dólares, Áustria contra Maria Altmann, como a pintura mais famosa do século XX, roubada pelos nazistas, dividiu o mundo. E um caso de uma tragédia em um circo. Trapezista espanhola de 27 anos de idade morreu após uma queda de 5 metros durante a sua apresentação de circo na Alemanha. A artista despencou em frente a quase 100 espectadores e a polícia investiga as causas. E vodka adulterada mata pelo menos 25 na Rússia e 14 pessoas são presas. A intoxicação por metanol é confirmada em parte das vítimas. As autoridades investigam produção e venda de bebidas falsificadas. Agora, um próximo destaque. A aeronave cai em aeroporto no Texas e mata 2 pessoas. Esse acidente ocorreu após problema mecânico. O avião pegou fogo ao tentar retornar para o pouso. Já no Correio Brasiliense, temos aqui um destaque da entrevista que aconteceu com o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele disse que perdão imediato é uma medida negativa. Isso ainda sobre o judiciário. Fachin assume presidência do Supremo Tribunal Federal nesta segunda e terá Moraes como vice. Fachin estará à frente da corte no biênio 2025-2027, sucedendo o ministro Luiz Roberto Barroso. E Alexandre de Moraes assume o posto de vice-presidente. E aqui temos o obituário. Morre a atriz e humorista Berta Loran, aos 99 anos. Berta nasceu em Varsóvia, lá na Polônia, em 23 de março de 1926. Ela veio para o Brasil com 9 anos e estreou na Globo em 1966. Também temos aqui a notícia que morre o jornalista esportivo Paulo Soares aos 63 anos de idade. Ele começou a carreira como narrador aos 15 anos, em 1978. E sobre a mídia, aqui diz que o CB.Poder recebe prêmio de excelência. Na saúde, temos um destaque para o Implano, que esse contraceptivo moderno chega ao SUS. E no varejo, redes de supermercados discutem a venda de remédios. Isso na editoria de negócios, multifranqueados em alta no mercado. Os chefes da água mineral, como os macacos, conquistaram o parque, lá no Distrito Federal. Também temos um alerta para a previsão do tempo, que diz que o Distrito Federal pode chegar a 12% de umidade nesta segunda-feira. Sobre uma matéria internacional, aqui diz que o secretário dos Estados Unidos diz que a retaliação com o Brasil precisa de um conserto. E Trump disse o seguinte: se tirássemos tarifas, seríamos país de terceiro mundo. E sobre celebração, mitos e verdades sobre a oração de São Miguel Arcanjo. Sobre o direito do consumidor, meu carro caiu em um buraco causando prejuízo e a quem devo recorrer? E o que fazer também quando seu veículo é danificado devido às más condições das vias? E os especialistas respondem. Sobre o sistema penitenciário,
O paradoxo entre crime e justiça. Distrito Federal tem mais presos que 16 estados. Na caminhada de 95 anos do Ministério da Educação, o presidente Lula provoca: sem motociata, tem caminhada. Sobre a conjuntura política, encontros com Trump podem virar uma armadilha. Agora, em cidades, agências do trabalhador oferecem 600 vagas de emprego nesta segunda-feira. Também temos a seguinte matéria em destaque sobre saúde, dizendo que problemas na saúde mental resistem a sucessivos governos. Já sobre arte, Ceilândia vira palco da maior batalha de break do Brasil. E motorista perde o controle do carro, bate e derruba muro de casa no Guará. E pés brancos criam um espetáculo na Asa Norte e atraem os visitantes para a região. Sobre saúde, campanha esclarece dúvidas sobre doenças inflamatórias nas articulações. E motorista tem parada cardiorrespiratória e morre ao volante na Asa Sul. Já sobre um caso de violência, o Ministério Público quer impedir a entrada de torcida do Flamengo nos estádios. E brasiliense é homenageada em Dubai com prêmio de liderança. E trio que matou o homem e feriu idoso a tiros no Gama é preso no Pedregal. Aqui temos que a Semana de Inovação 2025 reflete sobre o futuro do planeta. Já na área da política, sobre a família Bolsonaro, aqui diz que Carlos e Flávio Bolsonaro defendem que pai sofre tortura e perseguição. Os filhos de Jair Bolsonaro afirmam que monitoramento e restrições impostas pela Justiça configuram uma perseguição política e pedem uma revogação imediata das cautelares. E como nós vimos, aconteceu uma caminhada de 95 anos do Ministério da Educação, que após cumprir os 3 quilômetros na corrida do MEC, o Lula provocou, dizendo que não tem motociata, tem caminhada. E esse evento reuniu autoridades, servidores, terceirizados, atletas amadores e a comunidade em geral, em trajetos de 3 quilômetros, 5 quilômetros e 10 quilômetros. Sobre as eleições do próximo ano, que diz que a Michelle defende a candidatura de Bolsonaro e diz que não quer a presidência. A ex-primeira-dama participou de um encontro do PL Mulher em Ji-Paraná, lá em Rondônia. E deputados pedem ação para salvar brasileiro em Gaza. Congressistas cobram ações urgentes de Lula para proteger 17 brasileiros em barcos que tentam levar ajuda a Gaza. E o grupo denuncia ataques com drones e explosivos. Inclusive, a própria Luiziane Lins tem gravado vídeos sobre a situação da flotilha, expondo todo o problema vivenciado. Sobre o calendário nacional, o governo oficializa a data para celebrar São Miguel Arcanjo no Brasil. A data reconhece relevância histórica e cultural do arcanjo, que é o símbolo de proteção e padroeiro da Polícia Militar em vários estados aqui do nosso país. Já na Editoria Brasil, aqui diz que o Brasil pede desculpas por violações de direitos para mães de Cabo Frio. Nessa denúncia, o Estado é acusado de violações aos direitos à vida, à convivência familiar, às garantias judiciais, à proteção judicial, à igualdade perante a lei e também aos direitos das crianças. Inclusive, a AGU também argumentou que esse episódio remonta ao período anterior à adesão do Brasil à jurisdição contenciosa do Tribunal em 1998. E 2 pessoas morrem intoxicadas por metanol em bebida alcoólica. As vítimas são de São Paulo e São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.
De acordo com as investigações, a intoxicação foi causada por consumo de bebida alcoólica adulterada. Também temos aqui um caso que deu um susto. Ônibus com time de futebol pega fogo em rodovia de Minas Gerais. Esse incêndio teria sido causado por falha mecânica no veículo. E o clube retornava de partida disputada em Minas Novas. Agora um caso que aconteceu aqui no Ceará. Padre pede zoonoses contra cães em igreja. Ele disse que o corpo de Cristo está em risco. Religioso pediu para que autoridades e órgãos de controle de animais tomem medidas em relação aos cachorros que ficam dentro da igreja. Um apelo feito pelo padre Acurso de Oliveira Barros durante uma missa na paróquia Sagrado Coração de Jesus, lá em Brejo Santo, aqui no estado do Ceará, tem gerado um debate nas redes. O sacerdote pediu, de forma veemente, que autoridades municipais e órgãos de controle de animais adotem medidas em relação à presença dos cães dentro da igreja, alegando preocupações com higiene e respeito ao ritual católico. E ele disse o seguinte: eu estou muito preocupado com esses cachorros dentro da matriz. Não é possível a gente continuar assim, afirmou o padre, pedindo encarecidamente a intervenção de quem for responsável pelo departamento de zoonoses, cachorro-terapia, esses bichos, afirmou o padre. Agora o caso de uma tragédia. Jovem de 25 anos morre afogado em Lagoa Grande, Belo Horizonte. O corpo foi localizado no fim da tarde de domingo, em uma lagoa em Mateus Leme, lá em Minas Gerais, por militares do 2º Batalhão de Bombeiros Militar de Contagem. Nos assuntos internacionais, 2 pessoas morrem em ataque à Igreja Mórmon, lá nos Estados Unidos. E o vídeo de um acidente, turista escorrega e morre em uma escalada na China ao tirar uma selfie. Um homem de 31 anos despencou do desfiladeiro durante a escalada no Monte Namafeng, ao tirar o cinto de segurança para fazer uma foto. E aqui tem um registro desse momento, que foi uma fatalidade. O momento desse homem de 31 anos despencando do desfiladeiro durante a escalada da China. E as músicas que escolhi para me preparar para morrer. Já um próximo assunto diz que ex-ministro chinês da Agricultura é condenado à morte por corrupção. Dando continuidade agora na editoria de Economia, aqui do site do Correio Brasiliense, temos aqui uma entrevista exclusiva que o novo presidente da ANS comenta direito do consumidor em planos de saúde. E ao Correio, o Aldir Damos destaca os desafios de sua gestão para alcançar o equilíbrio das forças no setor. Déficit em conta corrente recua para 4,66 bilhões de dólares no mês de agosto. E o próximo assunto também no site: tarifaço completa 50 dias e afeta 73,8% das vendas dos Estados Unidos. Sobre a bandeira tarifária, conta de luz terá a bandeira vermelha patamar 1 em outubro. As contas de energia terão cobrança extra de R$ 4,46, na verdade, a cada 100 kWh. E ainda no Correio Brasiliense, temos aqui um destaque no caderno de Ciência e Saúde. Primeiro, como evitar comer microplásticos presentes na nossa comida. Sobre memória e infância, porque não temos lembranças de quando éramos bebês. Falando agora sobre saúde mental, casais costumam ter diagnóstico de transtornos mentais semelhantes. E a ciência consegue acabar com o mau cheiro dos sapatos
Aqui diz que 2 pesquisadores indianos decidiram que esse era um problema maior do que apenas de mau cheiro. Era também um desafio científico. Já no site do Folha de São Paulo, o primeiro assunto diz que a Prefeitura de São Paulo se queixa de lentidão da Secretaria de Segurança Estadual para firmar convênios com a Polícia Militar. A gestão Ricardo Nunes propôs acordos para reforma de academia da PM e programa de atividades em parques. E Fachin assume Supremo com o desafio de aumentar credibilidade e confiança institucional. A nova gestão se inicia em cenários de polarização política e desafios de comunicação com a sociedade. Entidade investigada em fraude do INSS continua a captar associados. O presidente da Conafer deve ser ouvido nesta segunda na CPI que apura o caso. A instituição não se pronunciou. E Tarcísio encontra Bolsonaro nesta segunda para discutir anistia e redução de penas. O governador planeja almoçar com o ex-presidente e conversar também sobre o acordo por penas menores. Vereador quer volta do plenário virtual na Câmara de São Paulo. Tami Miranda defende voto à distância como opção para quem está com problemas de saúde ou em uma missão. Em próximo destaque, OAB tem disputa interna por controle de órgão com poder econômico e político. Caixa de Assistência dos Advogados é responsável por gerenciar os benefícios, como o plano de saúde. Sobre o nosso governo, Lula acumula maré favorável e aplaca clima precoce de fim de governo. Derrubada dos decretos do IOF há 3 meses apontava uma gestão em frangalhos e reeleição improvável. No Judiciário, a ofensiva de Trump desafia Fachin no Supremo após tensão no comando do TSE, com ataques de Bolsonaro. Ministro assume presidência da Corte em meio à inédita campanha de punições a ministros pelos Estados Unidos. Rede Sustentabilidade protocola pacote de ações no STF sobre cotas raciais. E um desses textos contesta a lei estadual de Paraíba, que incluiu critério de renda para acesso às cotas raciais. E aqui também diz que as apreensões de motos em São Paulo dão um salto com bônus de R$1.000 para cada GCM. A corporação recolheu 125 motos no mês de setembro, isto é, 316% a mais comparado à média de janeiro a agosto. Já no site do Estadão, nesta segunda-feira, o que pensa Fachin? Novo presidente do Supremo prega a definição de casos de forma coletiva e quer reduzir gastos. O ministro toma posse à frente do Supremo com o desafio de unir 11 ilhas e tirar a corte dos holofotes. E o magistrado também procurou colegas individualmente para conversar antes de assumir o posto. Em quem Fachin buscou inspiração para a posse na presidência do Supremo Tribunal Federal. Já um próximo assunto, falando sobre a América do Sul, Brasil faz sua maior operação militar entre Roraima e o Amapá, em meio a cerco de Trump à Venezuela. E colunista detalha como será a Operação Atlas, que começa no dia 3 de outubro e vai deslocar tropas das 3 forças de todo o país para a região norte. E reforço militar dos Estados Unidos no Caribe sinaliza a campanha mais ampla contra a Venezuela. E aqui diz que também que a Venezuela realiza exercícios militares e simulação de emergência ante a ameaça dos Estados Unidos. E sobre o luto no jornalismo, Paulo Soares, que foi o icônico narrador e apresentador da ESPN, morre aos 63 anos. Mais conhecido como Amigão, jornalista, ganhou destaque no Sport Center. Já na seção de opinião do Estadão, temos aqui estes 3 textos. O primeiro diz o seguinte: o Brasil ganha quando o bolsonarismo perde.
São dias difíceis para o bolsonarismo. Ele deve se recuperar, mas por hora o país respira melhor. Já no segundo texto, truque com meta fiscal não engana ninguém. Tribunal de Contas da União enquadra governo ao decidir que leis exigem buscar o centro da meta e não o seu limite inferior. Já o terceiro texto, o Estadão escreve o seguinte: não é assim que se faz. Disputa sobre a Enel só ajuda quem está em campanha eleitoral, não o consumidor. E o caso do avião que caiu no Pantanal, a polícia aponta a causa de queda de avião que matou um dos maiores arquitetos do mundo. O advogado que defendeu o piloto diz que ele nunca usou aeronave como táxi aéreo. E na memória, morre aos 99 anos a Berta Louran, atriz e comediante nascida na Polônia, que fez carreira aqui no nosso país. A atriz chegou ao Brasil aos 9 anos, fugindo da perseguição nazista aos judeus. E sobre a cultura paulistana, há 100 anos, um homem salvava o acervo da Pinacoteca e fundava a escola que se tornaria uma referência. Já no site do Judiciário Brasileiro do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin assume hoje, dia 29, a presidência do STF. Fachin terá como vice o ministro Alexandre de Moraes. A sessão solene será transmitida em tempo real pela Rádio e TV Justiça e também pelo YouTube. E aqui diz que o Supremo, na semana, destaca a última sessão presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Já a próxima matéria, benefício criado por lei complementar, pode ser revogado por lei ordinária, decide o Supremo Tribunal Federal. Essa medida é válida quando a lei complementar tiver status de lei ordinária. Supremo Tribunal Federal vai definir se empregador tem de recolher INSS sobre desconto do Vale Transporte e auxílio alimentação. Essa controvérsia teve uma repercussão geral reconhecida pelo tribunal. E sobre a posse 2025 e 2027, o ministro Edson Fachin assume presidência do STF hoje. O próximo assunto diz que a posse no Supremo altera o horário de atendimento ao público e expediente nesta segunda-feira, dia 29. E a segunda turma do Supremo confirma o uso da taxa Selic para a atualização de dívidas civis. Decisão do colegiado manteve entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre esse tema. Agora, no site da Agência Brasil, temos aqui o primeiro assunto sobre esportes. Fluminense quebra jejum de vitórias e vence o Botafogo por 2-0. Tricolor vinha de 8 derrotas consecutivas para o rival. E na cultura, filme uruguaio Queimadura Tina vence e mostra território da Cine BH. Durante 7 dias, o festival exibiu 101 títulos nacionais e internacionais. Sobre direitos humanos, mulheres discutem em Brasília igualdade de gênero e democracia. Na educação, sobre o programa Pé de Meia, o pagamento da 7ª parcela começa nesta segunda. Valor de R$ 200 é depositado conforme o mês de nascimento do aluno. Os ginastas brasileiros encerram a competição na Hungria com 5 pódios. Ataque a tiros em igreja mórmon deixa ao menos um morto em Michigan. E após intoxicação, associações de bebida e de oftalmologia fazem um alerta. São Paulo tem 2 mortes após ingestão de bebida adulterada. E por último, Hamas diz ter perdido contato com 2 reféns em Gaza. Pelo menos 77 palestinos morreram nas últimas 24 horas. E esses foram os principais destaques dos sites aqui do nosso país. Já quero agradecer aqui a você que nos acompanha.
E mais uma vez fica o convite para você continuar acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.